Não tem problema nenhum em ter fé. Não tem. A fé é uma coisa que sempre existiu, vai existir. Por mais que as pessoas falem sobre manipulações, por mais que as pessoas falem sobre mentiras encontradas ali, numa escrita, em uma literatura ou outra, por mais que isso seja falado, as pessoas já estão enraizadas. Você lembra quando eu falei que existe uma coisa chamada consuetudinário, costume dos antigos? Você já está dominado, pô. Você não tem como se livrar disso. Aconteceu alguma coisa, meu Deus me salvou. Aconteceu uma coisa ruim, ah, meu Deus do céu, é o diabo que está na minha vida. Isso é a coisa ruim que fizeram para mim. Então, não adianta. Tudo já está enraizado na mente humana. Você não vai se livrar disso. Mas não custa nada você parar um pouco, olhar a vida da janela. Veja como se vê um filme. Veja como você observa um filme que está passando. Veja o filme que está sendo descrito. Veja a coisa como está sendo manipulada na sua cara. Pra você ter ideia, é tão crítica essa questão da manipulação, do medo, a manipulação do medo na vida das pessoas, que a coisa é feita na sua cara e você não vê. Você não percebe. Você não percebe por quê? Porque você não tem determinada informação? Não, porque você não quer. Você não quer porque você não quer. Simplesmente isso. Dessa maneira. Algumas pessoas vão estar buscando, procurando, raizando. Mas, claro e evidente, aquela pessoa que busca, ela nunca vai dar realmente a sua afirmação. Porque de tanto procurar informação, de tanto pesquisar, buscar conhecimento, ciências ocultas, a Bíblia, eu se aprofundar na Bíblia, não. De tanta pessoa desejar a verdade, ele vai dar de encontro com a cara na parede, com algumas situações que ele vai dizer, opa, não era isso que eu esperava. Não era isso que eu pensava que existia. Aí você pensa, como eu vou passar isso para as pessoas? Para que eu vou falar isso para as pessoas se elas estão totalmente enraizadas dentro de uma ignorância? Uma narrativa que foi construída durante muitos anos e é cada um tentando vender seu peixe. Por isso, o objetivo meu aqui com esse vídeo para vocês é apenas fazer o meu diário universal, meu diário humano, meu diário galáctico, sei lá. Não sei que nome eu posso dar a isso. É simplesmente um vídeo que eu faço para poder expor minhas ideias. Quem sabe até para mim mesmo, não faz questão. Tanto é que esse canal é novo, totalmente fora do escopo marcial, tática defensiva, no qual eu pertenço. Trazendo aqui para vocês apenas a minha forma de pensar pura e objetivamente. Que existe uma manipulação, um controle de massas sendo efetivado nesse exato momento. E você vai perder muito. Ah, mas se eu não tenho controle das coisas, eu não devo me preocupar. Agora também existe a culpa já prometida, né? Se você já aceita aquilo como verdade, se você já aceita a vivência, a sua vida, do jeito que tá e acha que tá tudo muito bem, então beleza. Você vai viver dessa maneira e nada vai te impedir. O problema é quando isso começar a te afetar de fato. O problema é quando você perceber que pessoas não são mais pessoas, pessoas agora são cachorro, são cabra, são cavalo, e quando você perceber que homens e mulheres não são mais a mesma coisa, pessoas estão mudando totalmente seu modo de pensar, estão caindo numa certa carga negativa de energia, onde eles estão chegando a níveis de animais, tanto no teor de personalidade quanto na própria agressividade em si. Quando você perceber que você vai estar rodeado de pessoas até dentro da sua própria família reagindo de forma que você não esperava, você depois vai perguntar, mas por que aconteceu? Por que aconteceu? Já foi dito? Por que aconteceu? Já foi mostrado, já foi explicado, só que você não quer ver, pô. Você não quer ver como as coisas estão sendo manipuladas na sua vida, como as coisas estão sendo entregues para você de mão beijada de uma forma onde você está cego. Agora, quando o cego ele está conformado com a muleta que lhe pertence, ele não está nem aí. Enquanto a muleta estiver funcionando, ele não vai se preocupar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Enquanto você estiver usando uma muleta, seja ela qual for, uma muleta religiosa, uma muleta amorosa, uma muleta de, por exemplo, benefícios, dinheiro, o dinheiro, muitas das vezes, ele pode ser apenas uma muleta na sua vida para que você não enxergue o mundo mais além. Quando eu falei para vocês de tentar enxergar o mundo como se vê de uma janela, quando eu falo isso, é para você entender o quanto as coisas estão sendo confrontadas todos os dias, mostradas para você todos os dias,
Mas só que isso é muito difícil. É muito difícil você tentar convencer, de certo modo, a massa. É muito difícil você tentar convencer as pessoas que elas estão sendo manipuladas. Mas você já parou para pensar qual é o seu vício? Você já parou para pensar qual é o que te define como pessoa? Qual é o vício que te domina? A partir do momento que você perceber que o medo, o sêmen e o sangue são os desejos principais dessas hierarquias. São os desejos principais dessas pessoas, desses seres, pessoas, seres. Falo pessoas também, porque há todo um conteúdo aí de manipulação genética. Há um certo esquema onde as pessoas simplesmente não percebem isso. Ok, já vem você agora com teoria da conspiração. Não, presta atenção. Eu sei que você vai me medir com a mesma moeda. Eu sei que você vai me medir com a mesma escala que mede tudo e qualquer coisa. O meu valor vai ser determinado pela moeda que você determina, simplesmente porque você está acostumado com isso. Mas preste atenção. Quantas coisas tem no seu dia a dia que você realmente valoriza? O que você realmente tem feito diferente a não ser comer, dormir e procriar? Ah, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu busco a Deus, eu tenho fé em Deus. Observem como, na verdade, a crença ela se limitou apenas a acreditar. Se eu acredito, se eu tenho fé, acabou, eu estou salvo. E essa salvação? E essa salvação, você tem pensado exatamente se ela existe ou não? Você tem pensado o que vai acontecer depois daquilo ali? Não vamos nem entrar no escopo pós-morte. Não vamos nem entrar na ideia da narrativa vendida pelas religiões sobre uma salvação eterna, sobre as ruas de ouro, sobre as 1000 virgens. Não vamos nem entrar. Que a gente percebe com um pouco mais de inteligência, se eu posso chamar isso de inteligência ou, digamos, sabedoria, que histórias foram construídas em cima de narrativas e narrativas. E você está até hoje esperando. Claro, eu tenho vários pontos onde eu poderia falar e explicar aqui a respeito de Cristo, a respeito de Maomé, a respeito das religiões, como elas são observadas e por que foram criadas. A gente pode entrar tudo isso aqui, a gente vai entrar em algumas perspectivas desse sentido. Mas isso não é o meu objetivo. O meu objetivo nem é te convencer da verdade. Porque tá tudo acontecendo aí. Tá tudo acontecendo. Abertura de portais. Seres tridimensionais aparecendo. Coisas acontecendo com o próprio mundo. Ah, mas você acha que isso é o quê? Isso não é Deus, é o anjo, é o diabo, é o quê? Meu querido, aqueles que sabem o que realmente é isso, aqueles que sabem o que é tudo isso que está acontecendo, eles não vão contar para você. Mesmo se eu soubesse claramente do que se trata, eu não poderia contar para você. Sabe por quê? Olha, pegar algo já mastigado, pegar algo já tudo já detalhado, só chegar, colher e comer é muito fácil. E é nisso que as pessoas estão acostumadas. E por elas estarem acostumadas com isso, elas preferem ouvir de um pastor, de um padre, de um papa, de alguém que diga: é dessa maneira que você tem que agir. Você tem que fazer isso e acabou. E você entende o que eu estou querendo dizer? Que pelas pessoas serem dessa maneira, por isso que a manipulação há. Porque como você espera que alguém chegue para você e te explique tudo, para que faça você parar e pensar, por isso que há manipulação. Eu posso falar aqui de uma maneira que possa expressar a maior verdade do mundo. Eu posso falar aqui com a maior verdade do mundo. Aí você convence um, convence dois, convence em 10. Esse 10 faz 100, de 100 faz 1000. E daí vai embora. Entende ou não? E quanto mais pessoas estiverem dentro de uma narrativa cognitiva formatada para o controle humano,
narrativas de multidões, aí vai ficar mais fácil. Muito mais fácil. Você não vai precisar provar nada. Você não vai precisar nem existir, porque ele vai andando por si mesmo. O convite a você aqui é você parar agora. Ah, mas eu leio, eu busco, eu procuro. Não, para agora. Para. Dá um reflexo, um refresco, né? Dá um refresco aí na sua mente. Deixa o celular de lado, deixa a internet, deixa livros. Dá 24 horas você com você. Entenda que a manipulação das informações, uma coisa em cima da outra, as coisas têm que ser muito mais rápido, porque senão não faz sentido. Entenda que quando a coisa vier realmente a acontecer, sabe o que é que isso faz? Sabe com que essas comidas rápidas que a gente se alimenta todos os dias, essas comidas rápidas de informações todos os dias, de réus todos os dias, essas coisas simplesmente vai comer seu cérebro. Se você for se aprofundar nas pesquisas, nós, pós-pandemia, estamos com o nosso QI muito mais baixo por causa das distrações. As pessoas não conseguem mais olhar para o horizonte. As pessoas só conseguem enxergar a 1 metro da sua frente. E você ainda tem dúvidas sobre a carga da manipulação? Você ainda tem dúvida de como as coisas estão sendo demonstradas no mundo? Só que existe uma sequência. Existe uma sequência de fatores que foram coordenadas durante toda a história para chegar até os dias de hoje. E olha que daqui para frente a coisa vai só piorar. Daqui para frente as coisas vão ficar muito pior. Por isso que não posso chegar aqui e dizer é isso. Entenderam? Porque mesmo que eu chegue aqui com todas as provas, com A mais B, toma, isso aqui, boneco, a informação. Sabe o que você vai fazer? Vai ser realmente aquela velha história, a história de pérola aos porcos. A verdadeira ideia de pérola aos porcos é por causa disso. Sabe qual é o grande problema, a grande sacada de tudo? É que tudo já foi dito, pô. Tudo já foi dito em filmes, em livros, tudo já foi falado, tudo já foi explicado do que está realmente acontecendo. Tudo já está aí. Só que, o que é que se faz? Você expõe para o mundo determinadas situações, determinadas coisas que estão ocorrendo, você expõe para o mundo de forma o quê? De forma sequenciada, de forma parcelada. Você não entrega tudo de uma vez. Você não faz um escândalo todo de uma vez. Ah, já visto o que já aconteceu? Vamos lá aos detalhes? Ah, a ilha. Se você for uma pessoa minimamente esperta, vai entender o que eu estou falando. Não precisa falar dos detalhes. A ilha, o túnel, as crianças desaparecidas. E isso. Todas essas coisas, na narrativa da apresentação, já foi mostrada para que servia. Só que você não viu. Você não viu porque não tem uma informação. Muitas das vezes a pessoa que estuda um texto, por exemplo, eu estou falando isso como documentoscopia, tá? Na perícia grafotécnica, em documentoscopia, uma mudança na narrativa da escrita, uma mudança no seio da escrita, uma mudança na forma da leitura, já identifica ali manipulação, erro ou atitude. A gente percebe quando alguém mudou o roteiro, a gente percebe quando a pessoa mudou a narrativa, a gente percebe quando alguém botou mais força em um seio, em um traçado, mais do que na outra. E se lógico, eu estou falando de perícia, né? São coisas sutis que você realmente não vai ver. E essas coisas sutis, quando são espalhadas para o mundo, essas entregas ocultas, deixando claro para o mundo o que está acontecendo, você não vai ver. Você não vai ver porque tua mente está, cega. Tem algo tapando a tua visão e você não consegue ver. Porque tua mente vai estar ocupada com outras coisas.
as informações, as coisas são tão aceleradas, são uma informação em cima da outra, que ela cega o conteúdo principal, ela cega aquilo que é de mais importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. FGTS. Aquele escândalo que houve aí do FGTS, se eu não me engano, e da aposentadoria aí, aposentadoria e FGTS, eu acho que foi isso, né? Vocês viram? Logo quando saiu, todo mundo só falava disso. Seguidamente, o governo lança isso, lança 3, 4 situações ao mesmo tempo, até escândalo no meio. Pra quê? Pra desviar as pessoas da coisa principal. Ó, a bomba real, isso eu tô falando de governo, tá? A bomba real vai vir daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio, a gente vai ver uma bomba e vai dizer, meu Deus. A gente vai ter que usar a palavra Deus, porque não tem outra forma. Já está no consueto ordinário, certo? O que é que aconteceu? Como é que eu não percebi isso? Você percebeu, pô. Tava na tua cara, tu viu aquilo ali. Você viu ali acontecendo. Só que a gente não dá atenção. Por quê? Você é distraído pelo show da Madonna. Você é distraído por um show qualquer, por uma narrativa, por uma coisa e outra. Porque essa é a ideia, esse é o objetivo. Distrair você. E quando você se distrai, outras coisas acontecem. E quando a gente fala, pessoal, de manipulação, eu vou pular aqui rapidinho, vou dar esse corte aqui, para eu poder seguir o vídeo com vocês. Eu vou ter que trocar ali a minha bateria, tá bom?